Oi, gente, tudo bem? Vamos para a questão 940 de física. Um observador está localizado na posição P, de frente para um espelho, como na figura abaixo, certo? Se uma pequena lâmpada for colocada na posição do ponto O, ou onde é o ponto O, esse ponto aqui, o observador A verá a imagem da lâmpada no ponto B, B verá a imagem no ponto C verá a imagem no ponto D não verá a imagem, ou E verá a imagem da lâmpada no ponto A. Então vamos lá analisar o que está acontecendo. A questão está me dizendo que tem esse espelho, que a gente vê claramente, né, que é um espelho plano, ok? É um espelho plano, aqui é a parte de trás dele, aqui é a parte da frente, né, já que o nosso observador está aqui. E existe uma lâmpadazinha, essa lâmpadazinha aqui, certo? Que ela tem a sua imagem, certo? A sua imagem refletida pelo espelho plano, que é vista por esse observador aqui. Tudo bem? Aí a questão está perguntando, em qual desses pontos aqui é formada a imagem da lâmpada do ponto O? Vamos lá. Aqui tem um esqueminha da nossa situação e a gente tem que fazer algumas considerações. Vê. Como que a gente vai descobrir onde é que fica essa lâmpadazinha? Onde é que fica essa imagem O? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, vê, quando a gente tem um espelho plano, a gente tem algumas questões sobre a formação da imagem desse espelho plano. Tudo bem? A primeira dessas questões é que a imagem formada, ela é o quê? É uma imagem virtual, certo? É uma imagem virtual. O que significa isso? Significa que essa imagem, ela vai aparecer como se ela estivesse atrás desse espelho, certo? Não é que o objeto ou a imagem realmente está atrás do espelho, mas ela parece, certo? Parece para o observador como se ela estivesse atrás do espelho. Tudo bem? Então, para fazer os cálculos, a gente considera que essa imagem esteja atrás do espelho. A segunda coisa é que, vê só, a imagem formada por um espelho plano, ela também é uma imagem que é uma imagem igual, que não sofre distorções, certo? E ela é uma imagem que ela é direita, certo? Então, vamos lá. O que é que acontece? Se essa imagem ela é igual, ela não sofre distorções, a gente tem uma consideração que é a seguinte: a distância do observador para o espelho plano, essa distância do observador para o espelho plano, certo? Ela tem que ser igual à distância da imagem para o espelho plano, certo? Então, a distância da imagem para o espelho é igual à distância do observador para o espelho. A distância da imagem é igual à distância do observador para o espelho. Tudo bem? E então, o que acontece? É como se a gente pudesse traçar um eixo de simetria, certo? Em que a gente vê a imagem e a gente vê esse objeto, e um eixo de simetria entre essa imagem e esse objeto. Então, eles vão estar alinhados, certo? E a mesma distância do espelho, cada um deles, tanto a imagem quanto o objeto. Por isso, a gente pode já claramente enxergar que a imagem do ponto O, ela vai ser formada aonde? Vai ser formada em C, certo? C que dista a mesma distância do ponto O do espelho, ele está alinhado aqui, ó, está alinhado ao ponto O, é como se a gente traçasse aqui um eixo de simetria entre o objeto e a sua imagem, tudo bem? Mas aí, para a gente entender melhor como essa situação funciona envolvendo o observador, vamos observar o seguinte: como é que essa imagem ela chega ao olho do observador? Vê. O que que acontece? A gente sabe aqui, a questão já falou, né, que aqui é uma lâmpada, tudo bem, aqui é uma lâmpadazinha, certo? Aí o que que está acontecendo aqui? Essa lâmpada aqui, certo? Dela, certo? Estão saindo raios, certo? E esses raios estão saindo desse objeto, eles estão batendo nesse espelho, certo? Esses raios eles estão chegando nesse espelho aqui, e como é a função do espelho plano, eles estão sendo refletidos. Ou seja, o percurso deles, ele é o quê? Ele é desviado, o percurso desses raios. Tudo bem? É isso que está acontecendo aqui, nessa formação dessa imagem. E aí, quando esse percurso é desviado, o que acontece? Esses raios eles chegam ao olho do observador. E o observador enxerga essa imagem atrás do espelho, como a gente já tinha afirmado. Por quê? Porque essa imagem virtual, aí é que vem a explicação. Essa imagem virtual, ela é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Tudo bem? Então, é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, certo? Então, esse raio refletido, esse raio refletido aqui. Por quê? Porque a gente vê, ó, que aqui é o nosso raio incidente, certo? Que está saindo do nosso objeto. Aí chega aqui, a gente tem que lembrar também que o ângulo entre o nosso raio incidente e o nosso raio refletido, ele é igual, certo? O ângulo incidente é igual ao ângulo
refletido, certo? Em relação à nossa normal, certo? É a mesma coisa aqui, a mesma coisa, ó. O ângulo do raio que chega no espelho, que é o incidente, é igual ao ângulo do raio que é refletido, tudo bem? Então, pronto. Aí, esse encontro gera essa imagem virtual aqui no ponto C. Tudo bem? Vamos lá. Aí, vamos para as alternativas. Tá falando assim, se uma pequena lâmpada for colocada no ponto A, o observador vai ver a imagem no ponto B? Não, a gente sabe que não vai ver a imagem no ponto B. Como é que a gente tem certeza absoluta disso? De jeito nenhum. Porque B está na frente do espelho. E a gente sabe que essa imagem é virtual e será formada atrás do espelho. Então, de jeito nenhum, alternativa A. Letra B. Ver a imagem da lâmpada no ponto C. Opa, pronto. Esse é o nosso gabarito. Ver a imagem da lâmpada no ponto. Pronto. Ver a imagem da lâmpada no ponto D? Não, não é no ponto D, né? A gente já descobriu que é no ponto C. D. Não verá a imagem da lâmpada, pois a imagem está fora do seu campo visual. A gente vai voltar essa alternativa. Mas vamos agora para a letra E. Verá a imagem da lâmpada no ponto A. Também não verá a imagem da lâmpada no ponto A. Uma observação que é legal de fazer é o seguinte, ó. Esse ponto A aqui, ele é uma casca de banana. Por quê? Porque esse ponto A, na verdade, ele não é a imagem desse objeto. Ele é o quê? Ele é a imagem do nosso observador. Vê como ele dista, a mesma distância que o observador dista do espelho é a distância desse ponto A ao espelho. Vê como eles estão alinhados aqui, certo? Então, se é como se eu tivesse me vendo, perdão, é como se eu estivesse me vendo nesse espelho, certo? É como se eu estivesse me vendo nesse espelho. Estou de frente para o espelho e estou vendo a minha própria imagem. É esse observador vendo a imagem A, tudo bem? Então, é como se tivesse esse raio incidente, certo? Que saísse aqui desse observador, certo? E esse raio fosse refletido, ó, no mesmo ângulo. Esse raio é refletido aqui no mesmo ângulo, que ele vai, ele volta no mesmo ângulo, certo? E o prolongamento desse raio refletido forma a imagem do próprio observador, aqui no ponto A, certo? Só que não é o que a questão pergunta. A questão queria saber qual a imagem do ponto A. Então, não é nosso gabarito. Pronto. E agora, na alternativa D, diz assim, né? Que a imagem, ela poderia estar fora do campo visual. Vê só. Por que essa imagem, se a gente tem certeza que não está fora do campo visual desse observador? Para isso, a gente faz o quê? A gente cria esse campo visual, para a gente poder entender por que isso não está acontecendo. E o campo visual é o seguinte, pessoal, basicamente esse campo visual é o máximo que esse observador consegue enxergar através desse espelho. Ou seja, a maior abertura possível que esse observador pode enxergar através do espelho. Então, por exemplo, nesse campo visual, se um objeto está dentro dele, o observador consegue enxergar a imagem desse objeto. Se o objeto está fora do campo visual do observador, então o observador não vai conseguir enxergar a imagem desse objeto. Tudo bem? Então, esse campo visual é basicamente esse campo em que o observador consegue enxergar, tudo bem? Ele está partindo daqui, ó, pegando esse extremo do espelho, tudo bem? E esse campo visual é tudo isso aqui, ó. Tudo que está entre esses raios que estão nos limites do espelho, tudo bem? Então, sabendo disso, a gente sabe que a letra D está falsa, certo? Porque a letra D fala não verá a imagem da lâmpada, pois a imagem está fora do seu campo visual, mas o objeto que está dentro do campo visual é o objeto estando dentro do campo visual, o observador vai ver a imagem dele, tudo bem? Então, pronto, a nossa alternativa é a letra B, certo? Espero que tenham entendido e bons estudos.